Vamos falar mais um pouquinho aí sobre política externa brasileira. Há algumas semanas a gente já tinha conversado sobre isso, porque eu tinha feito uma palestra, né, em que se tratou da questão aí dos planos de governo para a área de política externa, planos dos candidatos, e agora que passou a eleição, o assunto voltou ao debate, né? Principalmente por conta de alguns temas mais polêmicos, e eu ia tentar fazer um vídeo só, mas é muita coisa, então decidi dividir. E nesse primeiro a gente vai falar sobre a proposta que já estava lá no plano de governo do Bolsonaro de trocar a embaixada brasileira da cidade em Israel, da cidade de Tel Aviv, para a cidade de Jerusalém. Por que esse ponto de transferir a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, por que ele é polêmico? Os Estados Unidos decidiu fazer isso no ano passado, ou seja, quando eu coloco a embaixada, como eu só coloco a embaixada em capital, se eu coloco a embaixada em Jerusalém, eu estou dizendo que Jerusalém é a capital de Israel. Tá? Só que este não é um ponto pacífico entre palestinos e israelenses, né, entre o governo dos dois grupos, tá? Porque existe, desde lá da criação do Estado de Israel, lá em 1947, né, existe a discussão de se formar, a ideia era formar dois estados, tá? Então, e os dois povos consideram a cidade como importante, né, como uma cidade com um aspecto sagrado. Então, cada lado gostaria de ter Jerusalém como a sua capital. E já se falou sobre fazer a divisão, né, desse território. Esse tema não ficou bem resolvido. Israel construiu coisas nesse lado oriental que pertence, é reivindicado pelos palestinos. A comunidade internacional discorda da postura israelense. Muitos países criticam, né, tem reclamado sobre a postura de Israel e diz que viola acordos que já foram feitos. Então, quando alguém disse que ia transferir a embaixada para lá, isso gerou de novo a polêmica e diversos países criticaram a medida, acharam que a medida não é adequada e que ela mais contribui para criar confusão do que para ajudar a pacificar o conflito que existe entre as duas partes, entre os palestinos e entre os israelenses. Uma das entidades que se manifestou contrária à transferência foi a Liga Árabe, né? Que é uma organização que reúne 22 países árabes. Então é preciso diferenciar assim, ó, árabe é uma etnia, muçulmano é uma religião, tá? E essa Liga Árabe, ela se manifestou contrariamente, né? Ela reclamou do que foi feito, e agora o que a gente vai ver? A gente vai ver que alguns países árabes já estavam descontentes com a transferência da embaixada americana para Jerusalém, e sabendo da ideia brasileira de fazer o mesmo, também se manifestaram. E aí o estopim veio nessa semana, porque havia já uma viagem toda programada, que deveria começar agora nesta quarta-feira, dia 7 ou quinta, dia 8 de novembro, né, com o atual ministro das Relações Exteriores, vai delegação, vai empresários, vai outras pessoas, né, para tentar prospectar negócios e fazer acordos que ajudem, né, que beneficiem esses negócios e outras formas de cooperação. E o Egito cancelou, disse que não vai mais receber a delegação brasileira e cancelou. Bom, tem algumas pessoas que questionam, mas eu acho que o Brasil tem que dar prioridade e ficar se relacionando com países mais desenvolvidos e que não devia, né, que devia se atrelar e seguir uma política mais próxima desses outros países, em vez de se preocupar com países menores, ou acha que tanto faz, o Egito. É daí que o Egito ficou brabo, né? Não tá dando bola para isso. Mas a coisa não é bem assim, tá? E aí eu peguei alguns números oficiais do Ministério, do MDIC, que é o ministério que reúne, né, e organiza, faz toda essa estatística dos dados de comércio exterior, para a gente olhar o quanto essas coisas podem ter importância, sim. Tá? Por exemplo, o que a gente negocia com Israel? Qual é o volume de negócio que a gente tem com Israel? Então, esse volume é de 256
milhões de dólares de venda, né? O Brasil vendendo para Israel no ano passado. Então eu fiz um modelinho aqui, tá? Cada bolinha dessas é 1 milhão, tá? Cada diamantezinho falso desse aqui equivale a 1 milhão. Então aqui tem 256 unidades. Então esse aqui seria o que a gente vende. Só que o que a gente compra é mais do que isso, tá? Então a gente compra deles bem mais. Então no fim das contas a gente paga isso aqui em milhões para Israel. Tá? Então, a gente tem déficit nessa balança comercial. A gente mais compra de Israel do que vende. Bom, e aí vamos olhar o que a gente compra, vende para países árabes. Então, um exemplo é o próprio Egito, tá? O Egito, a gente vende para eles 1 bilhão 493 milhões de dólares. Esse foi o valor que a gente vendeu para o Egito no ano que passou. Muito é alimento, né? Muito produto básico que a gente vende para o Egito. E a gente compra quase nada do Egito. A gente vende muito, então a gente tem muito superávit. A gente vende bem mais em dólar do que a gente compra do Egito. Então, esse 1 milhão e meio de... 1 bilhão e meio de dólares daria 3 caixas cheias. E esse aqui é o de Israel, que não tá cheio, até em cima. Tá? Então, dizer que teria só um motivo, que é motivo ideológico para manter relações com esses países, bom, o número não tá mostrando isso. Bom, espero que vocês tenham gostado até aqui. Para finalizar, eu vou trazer mais uns números aí sobre o que representam esses países árabes, né, no comércio exterior brasileiro. O setor da carne foi o que mais reclamou. Tem frigorífico no Brasil que adota uma prática na linha de produção, né, de preparo da carne, que tem um aspecto também religioso, alguns para atender o mercado islâmico, às vezes em alguns países árabes, né, como eu falei, árabe é etnia, e muçulmano, né, é o conceito relacionado à religião, mas em países árabes a maioria da população é de religião muçulmana, e tanto os muçulmanos quanto os judeus, alguns têm práticas alimentares que estão ligadas à religião, e a carne tem que ser processada de uma determinada maneira. E aí esses frigoríficos inclusive se adaptaram para atender esses mercados, né? E imagina, pode parecer que aquele 1 bilhão ali para alguns pode não ser o suficiente, mas às vezes para uma empresa sozinha aquilo representa muito dos negócios dela. Então, alguns outros exemplos aqui que eu achei, a gente tem superávit, ou seja, a gente exporta mais do que a gente compra de produto desses países. Com o Egito, com o Iraque é um volume menor, mas é superávit, né? E com os Emirados Árabes Unidos e também com o Catar, eu também achei esse número é positivo. Tá? Então, não é um mercado desprezível, pode não ser o maior parceiro comercial brasileiro ainda é a China, seguida pelos Estados Unidos e pela Argentina. E desses eu pretendo falar um pouquinho mais aí no próximo vídeo, para vocês conseguirem acompanhar um pouco das polêmicas que estão surgindo aí nesse período de transição de um governo para o outro. Até mais!